Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. Agradeço a oportunidade de aqui retornar e que o amor do Cristo nos envolva nestes nossos momentos de reflexão. Hoje, o tema gratidão. Vamos refletir um pouco. E o nosso ponto de partida vem de Desmond Tutu, um bispo anglicano que, se não me falha a memória, desencarnou em 2021, há pouco tempo, e que escreveu o livro Deus Não é Cristão. E neste livro há um capítulo em que ele nos traz a seguinte reflexão: você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. Você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. E quando ele nos traz essa reflexão, nos convidando a aprender, olhar para as pessoas que estão próximas de nós, aprender o quanto necessitamos do outro, ele também traz um exemplo, através de uma história que ele registra no livro. Diz que um empresário muito bem-sucedido procura um psiquiatra em busca de ajuda. Vinha vivendo alguns conflitos, algumas dificuldades e não conseguia compreender por quê. Afinal, ele se tornara alguém muito bem-sucedido. E no início da consulta, o médico vai lhe perguntar: como você construiu todo o império que tem hoje? E ele rapidamente respondeu: eu construí tudo sozinho. Tudo veio do esforço, do meu trabalho, da minha capacidade. Tudo que tem é resultado do meu esforço. E o médico lhe disse: muito bem, então quando você nasceu, você mesmo se dava de mamar. As suas fraldas você mesmo trocava. As primeiras palavras que balbuciou, você mesmo as ensinou. Foi você quem amparou os seus primeiros passos. E o empresário começa a chorar. Diante da situação, o médico lhe diz: primeira consulta, primeira aula de hoje. Por tudo. Nós vamos destacar somente esse pedaço, mas que nos ajuda muito a refletir uma frase comum. Normalmente a gente diz isso: isso eu consegui graças ao meu esforço, ao meu trabalho, à minha dedicação, e não podemos negar. Mas não há situação alguma que consigamos realizar sem ajuda, direta ou indireta, de alguém. Então, precisamos começar a refletir sobre palavras, pensamentos e atitudes que temos quando, da nossa própria condução, criação, isso é muito claro para nós. O que Desmond Tutu fala, escreve, é claro na própria doutrina espírita. Porque hoje, na condição em que estamos de seres inteligentes, não temos ideia, desde a nossa criação, quando o princípio inteligente, o quanto fomos amparados, auxiliados, para que hoje estivéssemos na condição em que estamos. E não temos como calcular o quanto ainda seremos auxiliados para chegar na condição que estava na leitura que a nossa irmã fez, de espíritos perfectíveis. Não temos noção
de quanto seremos ajudados. Quando eu, Rosana, não tinha a menor noção de quem era, Jesus já cuidava de mim. Hoje, para sair de Rio Claro e vir até aqui, eu e o meu marido não temos noção dos espíritos que nos auxiliaram durante a viagem. Então, Desmond tem muita razão em dizer que cada um de nós só é hoje um ser humano porque tivemos auxílio de milhares de espíritos, muitos deles tarefeiros direto do Cristo, nos auxiliando na nossa caminhada para que pudéssemos estar aqui hoje. E nós, muitas vezes, não observamos, mas para estar hoje sentado nesta cadeira, precisamos do auxílio de alguém. Não há o que caminhar no mundo que nós possamos dizer, eu não preciso de ninguém. Alguém desenhou a cadeira, alguém projetou, ela precisou ser fabricada, ela precisou ser vendida, transportada. Foi preciso muitos para uma cadeira. Imaginem para a nossa caminhada de espíritos imortais. A palavra gratidão traz o seu significado dar graça, saber agradecer. E muitas vezes temos essa questão de agradecer, mas ela é muito automática, porque eu até digo, obrigada, tal situação, mas depois eu venho com vários pontos, vários questionamentos, várias lamentações. A gratidão ficou tão pequenininha ali no meio, mas depois dela eu tinha muito mais pontos para colocar de lamentação. E esta é uma outra situação que nós vamos aprender no livro Nosso Lar. Capítulo 6. Precioso aviso. E olha como esta passagem vai mostrar um pouco da nossa dificuldade em saber simplesmente agradecer. André Luiz está hospitalizado depois do seu resgate e está em nosso lar recebendo todo o atendimento necessário para o seu restabelecimento, para que ele recobre as suas energias, depois de ter passado tanto tempo vivendo os dramas da própria consciência. Um dia, no hospital, é visitado por Clarencio. Isso, gente, no mundo espiritual. Ele é visitado por Clarencio. E Clarencio chega acompanhado por mais um visitante e lhe faz a seguinte pergunta: está melhorzinho? E André Luiz diz assim: não posso negar que esteja um pouco melhor. Mas, aí ele começa. Mas você não imagina o que eu tenho passado. São dores terríveis na zona intestinal. Tenho padecido muito, sofrido muito. Nunca poderia imaginar que padeceria tantas dores e sofrimentos. Tenho vivido dias muito difíceis. Para mim, nada tem sido fácil. Como Clarencio escuta calado, e muitas vezes isso para nós é um indicativo de que posso continuar, ele se entusiasmou mais ainda, né? E aí diz, mas não é só isso. Se não bastasse todos os meus padecimentos, sofrimentos, dificuldades, vivo com meu coração inquieto, sofrendo pelos que deixei na terra. Minha família querida, a minha Zélia, como deverá estar a minha Zélia, que dizia que não suportaria viver sem a minha presença. E o filho, será que ele seguiu o caminho que era o caminho do meu ideal que eu traçava para ele? E as meninas, como será que estão? E assim, quando ele começa a dizer tudo isto, não esquecendo que a frase inicial foi:
não posso negar que estou um pouco melhor. Mas isso já ficou de lado. E como Clarencio deu toda a atenção, ele começa a chorar. Quando Clarencio vai se dirigir uma palavra. Eu estou imaginando, se não está no livro, né? E compartilha aqui. Como você também está rindo, pode ser que você sinta o mesmo que eu. Talvez na hora, depois ele dizer tudo isso, ele esperava de Clarencio. Oh, meu filho, quanto sofrimento. E Clarencio, de maneira estranha no primeiro momento, vai dizer para ele: meu amigo, você realmente deseja a cura espiritual? Isso deve ter bagunçado um pouco a cabeça de André Luiz, né? Porque depois de tudo que ele conta, e ele diz: você realmente espera a sua cura espiritual? E esta pergunta de Clarencio, ela precisa ficar guardada dentro do nosso coração. E de vez em quando nós precisamos perguntar para nós mesmos: qual a cura que nós desejamos? Porque muitas vezes, para atingir a cura espiritual, e eu vou fazer aqui uma parada, é preciso ir até o capítulo 100 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel vai destacar um versículo da carta de Paulo, e eu vou ler porque eu sempre leio esse nome errado, Tessalonicenses. E lá ele vai destacar um versículo onde Paulo nos traz, né? Dai graça a tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Senhor para convosco. Dai graça em tudo. E nesse capítulo, o que Emmanuel vai trabalhar para nós? Ele vai dizer de situações que para nós muitas vezes são incômodas, são difíceis. Mas ele diz: dê graça. As dificuldades que chegam, dê graças às dores que aparentemente não têm um propósito. E ele vai usando alguns exemplos. Olha como a pedra é importante, o espinho é importante. Ele vai trazendo exemplos para mostrar para nós que em tudo podemos encontrar motivos para agradecer. Porque nem sempre, ele vai terminando esse capítulo dizendo que a ajuda nos chegará como um manjar celeste. Pode chegar na forma de um fel. Mas, trazendo o capítulo de Emmanuel para a pergunta de Clarencio, quero a minha verdadeira cura, a cura espiritual. Se desejo a cura espiritual, muitas vezes preciso aprender a agradecer as situações que chegam, porque elas são como um remédio, tratando aquilo que futuramente será a minha saúde. Mas Clarencio não dá um tempo para que André Luiz possa responder. E ele continua dizendo a André Luiz que ele precisa mudar os seus propósitos. Que ali ele está para a sua recuperação. E que ele precisa, a partir de agora, de duas situações. Ter novos pensamentos e disciplinar os lábios, a língua. Diz para ele: tenha novos pensamentos e discipline a língua. O que ele está querendo dizer com isso para André Luiz? Como é que você pode curar-se? Como é que pode ver com gratidão tudo que está lhe sendo oferecido, se continua com os pensamentos antigos, revivendo e rememorando dores? E outra situação que ele vai dizer para ele: discipline a língua, porque ele vai ensinar a André Luiz no seguinte sentido: fale menos de você, lamente-se menos, André. E falar menos, gente, não é não compartilhar com outras dificuldades. O próprio Desmond Tutu trouxe o que para nós? Que nós só somos um ser humano porque existem outros. Estes outros também existem para nos amparar. Mas muitas vezes
buscamos o ombro somente para a lamentação. E esquecemos muitas vezes de agradecer o próprio ombro que está servindo naquele momento para nos ajudar. Então ele diz para André, lamente menos, fale menos de você. Porque quando nós falamos menos das nossas dificuldades, enxergamos mais o que está ao nosso redor. E ele vai continuar dizendo para André Luiz Clarencio, estamos aqui para ajudar, mas não temos tempo a perder com lamentações. Então, ele está dizendo para André, nós queremos muito te ajudar, mas não vamos poder ficar alimentando as suas lamentações. Por isso, André, é preciso mudar a atitude. Aqui você terá tudo o que necessita para ser auxiliado. Mas, André, não temos tempo a perder. E num primeiro momento, parece algo muito duro, mas imagine se todas as vezes que Clarencio fosse visitá-lo, André ficasse, para as pessoas que são mais novas não vão entender, mas da nossa idade assim vai entender, um disco riscado, repetindo sempre as mesmas coisas, Ele ficaria sempre na mesma condição. Então, o que ele diz para André? É preciso mudar. E para mudar, é preciso os 2 pontos que eu convido para todos nós, porque eu estou dizendo para mim também, refletirmos e guardarmos novos pensamentos e disciplinar os nossos lábios. Muitas vezes, fazemos como André, damos bom dia ao acordar. E quais são as nossas outras frases até a hora de adormecer? Obrigado, Senhor, que eu acordei mais um dia. E depois? Como é que esse restante do dia? Como é que nós agradecemos as situações que nos ocorrem e como olhamos? É nesse aspecto que Clarencio está convidando André a mudar a sua visão. E ele faz silêncio. André Luiz começa a pensar no que houve. E aí ele, porque é ele que narra o livro, diz que, como um pai amoroso, Clarencio começa como se tivesse acabado de chegar. E volta a fazer a pergunta. Então, como se sente hoje? E André Luiz, alegre por ter mais uma oportunidade, responde: estou indo melhor, cada vez melhor, para compreender melhor a vontade divina. E muitas vezes é esse o ponto da gratidão que precisamos. Agradecer a Deus as oportunidades para que possamos entender qual é a vontade divina de Deus para com cada um de nós. Porque voltamos ao planeta Terra com o objetivo principal de melhorar. E muitas vezes, para algo melhorar, é preciso parecer durante um tempo que não está tão bom. Quantas vezes para a gente acertar uma receita, a gente precisa ir fazendo tentativas, e são nessas tentativas que nós vamos melhorando. Essas tentativas estão em nós também. Precisamos do exercício, e que não é fácil. Agora eu vou reclamar, o que eu tenho para agradecer primeiro? Então eu agradeço primeiro e faço uma colocação de algo que não anda bem. Agradeço primeiro, até eu começar a fazer 2 agradecimentos e uma lamentação. Para que a gente comece a observar que nós temos muito mais a agradecer do que a lamentar. E isto nós vamos aprender no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. No item 22, é interessante porque Instruções dos Espíritos é a respeito de uma passagem que às vezes a gente até, lendo muito rápido, pode não entender. Eles vão explicando assim para a gente. É preciso agradecer a tudo. É preciso aprender a ter gratidão.
desde a hora em que acorda. Mas não é só um agradecer porque acordou. Agradecer por ter retornado ao corpo físico. Agradecer pelo que pôde conviver e aprender e receber de orientações enquanto o corpo dormia. Porque enquanto o corpo dorme, nós, espíritos, vamos em busca daquilo que nós gostamos, desejamos ou precisamos. Eu esqueci seu nome. Isso. Marilza. A Marilza pode ir deitar-se com uma aflição no coração, uma preocupação, algo que ela precisa resolver. E muitas vezes, no decorrer do sono, do corpo, ela vai receber orientações do seu anjo da guarda, de espíritos familiares, e não vai guardar exatamente assim. Ela acorda um pouco melhor, passado 2, 3 dias, ela diz, nossa, é isso que eu tenho para fazer. Puxa, que bom que eu me lembrei, ou não sei como eu pude me lembrar disto. No texto vai dizer que esse auxílio, muitas vezes, ela recebeu durante o sono do corpo, encontrando espíritos familiares e amigos que a orientaram. Então, durante o período do sono, quando acordamos, temos a agradecer não somente ter acordado, mas tudo que pudemos receber no mundo espiritual, porque são orientações necessárias para a nossa continuidade nas tarefas que abraçamos aqui na Terra. Então, começar a prestar atenção quando acordamos, agradecer ao nosso anjo da guarda, que provavelmente, se nós permitimos, foi uma das companhias que esteve mais próximo de nós, conversando. Agora eu não vou me recordar exatamente o livro, mas numa das obras de André Luiz, tem uma passagem muito interessante de uma jovem que está vivendo uns conflitos, ela está cheia de problemas e quando dorme, a espiritualidade a leva para ter um diálogo com sua avó. E a avó vai encorajando, dizendo para ela, mas não, por que se ver assim, com tantas dificuldades? Veja a vida, só que a avó vai deixar algumas palavras como símbolos para ela lembrar. Vai falar de víbora, vai falar de dificuldades e vai dizer que ela tem condições de controlar a víbora. Quando ela acorda, ela traz como víbora, ela diz, nossa, eu tive um sonho confuso, víbora, mas ela entende que ela tem condições de controlar a situação. Então, o problema que ela estava vivendo, ela passa a ver como a víbora que ela pode dominar. E ela vai sentindo uma força e uma condição de poder resolver essa situação. Ela encontrou esse auxílio durante o sono do corpo com a avó. Então, nós precisamos aprender a ser gratos a tudo, inclusive no nosso momento de sono, em que tanto podemos receber. E tomar cuidado com as nossas falas, porque às vezes já acordamos reclamando. E se acordo reclamando, possivelmente chegarei ao momento do sono bem colérica. Porque o que eu vou atraindo para mim durante o dia está em sintonia com as reclamações. Então, um bom dia para quem acorda na mesma que mora conosco. E se eu moro sozinho, bom dia para quem trabalha comigo, quem eu encontro na rua. Desejar o bem ao outro, num sentido de que nós podemos e devemos espalhar o bem. Aprendendo com Francisco de Assis. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, a tudo agradecia. A tudo. E dizia, bom dia, irmão sol. Chamava o sol de irmão, que me aquece e dá a vida
né, nos permite a vida no planeta. Bom dia, vento, que me refresca nos dias quentes. Bom dia, irmã Lua, que clareia as minhas noites, que me embeleza as minhas noites claras. Bom dia, irmão sofrimento, que me ajuda, através do sofrimento, a aprender, a aperfeiçoar a minha própria capacidade. Às vezes, se não apertar, a gente não vai. E é interessante isso, porque eu estou trabalhando com a mocidade. Gente, eles têm 14 anos e eu tenho 54. Outro dia eu falei para eles, eu só sou 40 anos mais velha que vocês. Eles arregalaram o olho, como assim? Como assim 40 anos? Era muita coisa. E nós estávamos conversando de planejamento reencarnatório. 14 anos, gente. E eles já tinham muitas coisas para reclamar desses 14 anos de vida. Muitas dificuldades. E uma delas fez assim, nossa, pensando bem, agora do que a gente está conversando, em 2019, mas do jeito que ela falou 2019, era mais ou menos a gente dizendo assim, na década de 90, porque ela fez, e está certo ela fazer esse movimento, porque 2019 estava muito distante. Ela falou, eu enfrentei uma situação muito difícil na minha vida. Tive que trocar de escola. Eu não conseguia aceitar isto. Porque nós estávamos conversando se tem coisa, o que nós planejamos no mundo espiritual. E aí o que ela veio dizendo? Será que eu planejei mudar de escola? Aí ela disse assim, nossa, aquilo foi muito difícil para mim. Foi um ano de mudar de escola, e aí ela teve algumas questões familiares também. E ela disse, mas você acredita que agora eu agradeço ter mudado de escola? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu tivesse ainda naquela escola, eu fico imaginando o que eu era hoje. Porque não estava bom naquela escola. Mas ela disse, porque o assunto dizia isso. Às vezes precisa doer para a gente ver que é bom. Ela estava naquele momento agradecendo ter mudado de escola. Mas que em 2019, isso estava sendo uma dor imensa na vida dela. Para nós, fica, nossa, mas ela só tem 14 anos. Diferente, se perguntar aqui, todo mundo já tem situações difíceis para dizer. Mas usando, e para mim, gente, o exemplo foi magnífico. Porque ela disse assim, olhando agora, eu vejo o quanto foi bom para mim. Então, aprender a agradecer o que está nos apertando agora. Mudar de escola na nossa vida agora. Porque nós vamos enxergar com outros olhos daqui a um tempo e vamos dizer, meu Deus, obrigada que eu mudei de escola. Então, nós vamos dizer, obrigada pela dificuldade que chegou, obrigado por algumas situações, só que naquele momento, o que nós dizíamos? Isso não podia estar acontecendo. E o pobrezinho de Assis, o que ele dizia? Obrigado, irmão sofrimento. Então, que nós saibamos também olhar as dificuldades e delas tirar alguma lição. Eu não estou dizendo que elas são confortáveis de viver, mas no capítulo 100, que eu disse do livro Pão Nosso, Emmanuel vai dizer que a alegria, ela é boa, ela nos fortalece, mas a dor nos aperfeiçoa. Então, muitas situações que hoje estamos melhores, foi preciso um aperto para que nós pudéssemos fazer a mudança. Então, eu pergunto, no coração de cada um, perguntando no meu também, qual foi a última vez que demonstramos verdadeiramente gratidão? Eu lembro de tantas coisas que eu podia ter sido grata a minha mãe, meu pai, e eu não fui. Às vezes, eu me recordo, saindo, eu vinha da faculdade, morava em São Paulo, descia, às vezes 11h30, meia-noite, no ponto, e eu precisava descer uma escadaria, em São Paulo tem muito disso, só que no
pé da escadaria, de onde eu descia, era possível ver um terraço na casa dos meus pais. Quando eu apontava na escadaria, a mãe estava sempre ali no terraço. Eu abraçava a mochila e descia correndo para poder subir a rua. Quando eu apontava na rua, ela estava ali no portão. Eu não sei se algum dia eu disse, mãe, obrigada por me esperar todos os dias voltar da faculdade. Eu não sei se eu já disse, gente. Às vezes eu tento, eu não consigo lembrar. Então, qual foi a última vez que nós fomos verdadeiramente gratos? Agradecidos por quem nos trouxe a doutrina espírita. Se hoje eu dirijo, preciso ser muito grata ao meu marido, que insistiu, me incentivou. Gente, eu bati o carro, vocês não sabem quantas vezes. E ele dizia, tudo bem, carro a gente conserta. Dirigir é uma necessidade, você precisa. E eu não sei se eu já agradeci várias vezes. Pequenas coisas. Quantas vezes nós já agradecemos verdadeiramente? Eu vou repetir algo que ele já ouviu, mas que me marcou muito quando eu estava montando esse estudo para a gente. Gente, eu nunca tinha feito uma prece em agradecimento ao médico que me trouxe a vida. Você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. Eu nunca tinha agradecido. Porque nós vamos vivendo no automático e parece que as pessoas estão fazendo as coisas simplesmente por obrigação. E se nós aprendermos a ser gratos, a vida na Terra ficará mais leve, embora todas as dificuldades que temos. Então pensemos, e não deixemos passar as oportunidades de agradecer. E agradecer principalmente a Deus, que pela sua vontade, um dia quis que cada um de nós fizéssemos parte da história desse universo infinito. Foi a vontade de Deus que fez... Como é teu nome, por favor? Júnior. Foi a vontade de Deus que quis um dia que o Júnior fosse um princípio inteligente e hoje um ser inteligente. É a vontade de Deus que governa para que um dia o Júnior seja um espírito puro, um ministro de Deus, um espírito que estará pronto para atender ao pedido do Pai em qualquer ponto desse universo que se perde no infinito. E às vezes nós nos prendemos às dificuldades só desta encarnação, que eu sei, elas às vezes pesam, mas olhemos para o que nos aguarda há muito mais à frente, e aprendamos que o passo que nós queremos dar daqui 1 milhão de anos depende do passo que estamos dando hoje. Para que nós prestemos mais atenção na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, uma passagem muito conhecida que daria um outro estudo para nós, mas essa passagem também nos ajuda agora, que é a passagem que Jesus está entrando numa aldeia e de longe 10 leprosos avistam o mestre e de longe gritam: Mestre, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus, ouvindo, olhando para eles de longe, diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Eles vão e no caminho ficam limpos. Gente, alguém que tinha hanseníase, à época chamava lepra, já deviam a gente imaginar, sem nenhuma medicação, podiam estar já sem nariz, assim, todo comido, deformidade, muito obrigada, para todos os lados, um cheiro
que vai... Aí eles, para se apresentar ao sacerdote, a gente não pode ficar nem cicatriz. Porque tem que ser sinal de que eles estão totalmente curados. Indo, eles ficam limpos, é assim que está registrado. Sem nada. Volta esse corpo físico sem nenhuma marca da hanseníase. Um deles, quando percebe que está curado, volta glorificando a Deus. Isso não é por acaso. Porque em tudo devemos primeiro dar graças a Deus. Porque a gente só tem ajuda porque Deus, que é o Pai de tudo, permite. E é Ele que tudo governa. Então ele vem glorificando a Deus. E diante de Jesus, ele cai de joelhos, coloca a cabeça sobre o chão para agradecer. E tem um detalhe que a gente agora não vai estudar, mas Lucas não deixa de registrar que ele era um samaritano. Jesus, quando vê próximo, pergunta para ele: não eram 10? Onde estão os outros? E o que essa lição vem nos ajudar? Para que tenhamos cuidado, para no nosso comportamento no dia a dia, não ter o mesmo comportamento dos 9 leprosos. Agradecer mais, pedir menos, glorificar mais a Deus. E o pedir no sentido de que às vezes pedimos muito, muito, muito e agradecemos pouco. Quando já estamos numa condição de agradecer muito, 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 muito. E pedir a Deus que nos dê o que nós realmente precisamos. Porque aqui eu vi que entraram crianças pequenas, eu não sei de quem eles são. Se um deles que subiu aqui estiver com febre de 40 graus, garganta toda de pus, e falar: mamãe, papai, eu quero ir agora a uma sorveteria. O que o pai e a mãe vão dizer? Não, filho, nós vamos para o pronto-socorro. E se perguntar para a criança: você quer o sorvete ou injeção? Gente, eu acho que nenhuma responde injeção, mas vai que, né? Vão ficar com a maioria dizendo sorvete. E nós vamos dizer o quê? Injeção. E a criança vai chorar e vai dizer: eu não gosto de você. E nós vamos dizer: aplique a injeção. Porque a injeção é a cura necessária para o momento. Então aprendamos a pedir ao Pai: Pai, me dê o que eu preciso. Porque o que eu quero, na verdade, é a minha cura espiritual. Agradeçamos a quem caminha conosco. Agradeçamos as pessoas que nós não conhecemos, mas que de alguma forma nos ajudam. E principalmente, agradeçamos a oportunidade de estar nessa abençoada escola chamada Terra. E escola é assim mesmo, gente. Aluno reclama de escola. Então, nós estamos matriculados aqui. Também temos as nossas reclamações, porque aluno sempre tem do que se queixar. Mas, às vezes, não conseguimos reconhecer o quanto a escola é importante para o nosso aprimoramento. E encerro com a frase que comecei. E não esqueçamos, porque Demons Tutu fala desta frase e a passagem do empresário. Você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. Que o amor do Cristo, que é um amor que nos cobre, que nos envolve de um tamanho que nós não temos noção, continue sendo o nosso principal alimento. E agradeçamos ao Cristo que escolheu amar todos esses bilhões de espíritos que Ele conhece, um a um, e só deseja uma coisa de nós: que nós possamos viver o seu Evangelho, porque o Evangelho do Cristo é a vontade de Deus. Que Jesus nos envolva no seu amor e na sua paz. Muito obrigada pela atenção.